Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um exemplo explicando a diferença entre custeio por absorção e custeio variável utilizando uma DRE. Bom, os nossos dados para esse exemplo correspondem a 3 anos. Nós temos aqui a produção de cada ano, as vendas de cada ano e também o saldo final de estoques de cada ano. Também temos aqui o custo variável por unidade produzida. Lembrando que custo variável corresponde a material direto e mão de obra direta. O custo fixo de cada ano gira em torno de R$90 mil e o preço de venda desse produto é R$ 75 a unidade. Bom, como no custeio por absorção nós sabemos que todos os custos de produção devem ser apropriados aos produtos, então nós temos que pegar o custo fixo do ano e dividir pela quantidade produzida do ano, para nós acharmos o custo fixo por unidade produzida. Adicionamos o custo variável por unidade, nós temos então qual é o custo unitário de produção desse produto no primeiro ano. E o mesmo raciocínio nós usamos para achar o custo de produção unitário para os anos, para os próximos anos, o ano 2 e o ano 3. Com isso, nós já conseguimos fazer a nossa ficha de controle de estoque, utilizando a média ponderada. Então, temos aqui no primeiro ano a produção de 6 mil unidades a um custo de 35, conforme nós apuramos aqui. No primeiro ano também foram vendidas 5 mil unidades, conforme dados aqui do quadro. O custo, R$ 35 por unidade. No final do primeiro ano, temos um saldo de estoque de 1.000 unidades, ao valor de 35 mil. No segundo ano, temos produção de 5 mil unidades, ao custo de R$ 38, que nós apuramos. Temos a venda de 4 mil unidades. Ao final do segundo ano, temos um saldo de estoque de R$ 70 mil. No terceiro ano, produção de 4 mil unidades, ao custo de R$ 42,50. A produção mais o saldo que ficou em estoque no ano anterior, temos um total de produto disponível a ser vendido de 6 mil unidades. Toda essa quantidade foi vendida no terceiro ano, zerando o saldo do nosso estoque. Assim, a nossa DRE, utilizando o custeio por absorção, fica dessa forma. Para nós chegarmos na receita de venda de cada ano, basta nós multiplicarmos o preço unitário de venda pelas respectivas quantidades vendidas. Temos então a receita do ano, dos 3 anos, e o lucro. Aí confrontamos então essa receita com o custo do produto vendido de cada ano. Esse custo do produto vendido de cada ano, nós temos aqui na nossa ficha de controle de estoque, com o CPV, o que saiu do estoque, em função da venda, e temos aqui o lucro de cada ano. Agora, pelo custeio variável, lembrando que nesse método de custeio apenas os custos variáveis são apropriados aos produtos, os custos fixos, eles são reconhecidos diretamente na demonstração de resultado, na DRE. Então, na nossa ficha de controle de estoque, utilizando aqui também a média ponderada, para poder se comparar com o custeio por absorção, só entra no valor do produto os custos variáveis. Então, temos aqui nosso controle da ficha de estoque de cada ano, de acordo com as movimentações desse quadro. No final do terceiro ano, toda a produção, todo o saldo de estoque que nós tínhamos foi vendida. Aqui nós temos um saldo de estoque de 6 mil, 2 mil mais 4, são 6, não é 5, como é que tá aqui, são 6, tá? Então só tem que fazer essa pequena correção aí, são 6 mil unidades aqui. Bom, zeramos o estoque. O nosso saldo zera, né? Porque toda a produção foi vendida
no período de 3 anos, a nossa DRE pelo custeio variável fica dessa forma. A receita de venda será a mesma do custeio por absorção, porque multiplica-se as quantidades vendidas foram as mesmas, o preço de venda é o mesmo. O que muda é o custo de produção e a apropriação dos custos fixos na DRE. Então, lembrando que no custeio variável, apenas os custos e despesas variáveis são reconhecidos aqui logo após a receita de vendas, tá? Então, esses valores aqui, os custos, nós temos aqui. Os custos fixos, então, os 90 mil são reconhecidos diretamente no resultado, e aqui nós temos o nosso lucro. E para ficar mais fácil de entender a comparação entre os dois métodos, a gente pode observar isso nessa comparação entre as duas demonstrações. O que nós observamos aqui? No custeio por absorção, o lucro no primeiro ano foi 200 mil, no custeio variável, 185. Lembrando que, normalmente, lógico que isso depende do volume de produção e da quantidade vendida de cada período, mas o que aconteceu nesse caso especificamente? Como a empresa vendeu uma quantidade menor do que a produção, e no custeio variável todo custo fixo é reconhecido na DRE, isso faz com que o lucro seja menor se comparado ao custeio por absorção. Por que isso acontece? Novamente, porque no custeio variável todo custo fixo de produção de um período ele é reconhecido diretamente na DRE, independentemente se toda a produção foi vendida ou não. Nesse caso, nós temos uma produção no primeiro ano de 6 mil unidades e foram vendidas 5 mil unidades. Só que o custo fixo para se produzir essas 6 mil unidades foi de 90 mil reais. No custeio por absorção, parte desses 90 mil fica onde? No estoque. Por isso que o estoque no custeio por absorção possui uma valoração maior do que no custeio variável. Aqui nós temos só os custos variáveis. Aqui a diferença de 20 para 35 mil é justamente os custos fixos que estão no estoque em função das respectivas 1000 unidades que não foram vendidas. Por esse motivo, a nossa legislação tributária não aceita o método do custeio variável para cálculo e mensuração dos estoques, e nem para a apropriação desses custos na demonstração de resultado. Justamente porque, quando se utiliza o custeio variável, considerando que se as quantidades vendidas forem menor do que a quantidade produzida, o lucro no custo variável, no custeio variável, tende a ser um lucro menor se comparado no custeio por absorção. Logicamente, consequentemente, isso gerará uma tributação menor para o fisco em relação a imposto de renda. Uma outra questão é que no custeio variável não se obedece, né, não se atende a alguns princípios contábeis, como o princípio da confrontação da realização da receita em confrontação com a despesa. Porque nesse caso aqui, nós temos todo o custo fixo reconhecido como uma despesa, sendo que a receita não é proporcional a essa despesa, a esse custo fixo aqui. Por quê? Porque justamente estamos reconhecendo receita de vendas de 5 mil unidades e esse custo aqui se refere a uma produção de 6 mil unidades, não obedecendo então a esse princípio da realização da receita em confrontação com a despesa. Quando nós fechamos o período e toda a produção do período é vendida, então eles se igualam em relação a lucro. Eles acabam se igualando porque no último ano toda a produção, tudo que estava em estoque foi vendido. Então nesse caso eles se igualam.
Mas ao longo do período, ao longo dos anos, há essa variação de custos e lucro, consequentemente o lucro, pelos dois métodos.